Vamos dar um pulinho agora na guerra, vamos saber como é que anda, porque o Biden andou falando lá do tal do Netanyahu e a guerra de Israel contra o Hamas, o bicho está pegando. E o presidente americano, Joe Biden, disse no último sábado, dia 9, que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está prejudicando mais do que ajudando o seu país com sua posição em relação à faixa de Gaza. Porém, negou cortar a ajuda militar ao país. As declarações foram feitas durante uma entrevista na emissora americana e ele disse assim, ele tem o direito de defender Israel, o direito de continuar perseguindo o Hamas, mas ele precisa prestar mais atenção às vidas inocentes que estão sendo perdidas como consequência das ações tomadas. Afirmando que as mortes de palestinos são um grande erro, segundo Biden. Segundo o democrata, se as forças israelenses entrarem em Rafah, no sul da faixa de Gaza, estarão cruzando uma linha vermelha. Mais de 1 milhão de palestinos estão nessa região. E o número de mortos em Gaza passa atualmente de 31 mil. Cerca de 73 mil pessoas se feriram no conflito desde o dia 7 de outubro, segundo Al Jazeera, emissora financiada pela monarquia do Catar, com dados do Ministério da Saúde Palestina, controlado pelo Hamas. Os dados, no entanto, não podem ser confirmados de maneira independente. O número de mortos israelenses é de cerca de 1.200 pessoas. Apesar das críticas, Biden declarou que não pretende cortar o fornecimento de armas a Israel. Disse acreditar na possibilidade de um cessar-fogo durante o Ramadã, que já começou ontem e vai até o dia 8 de abril. O mês é considerado sagrado pelos muçulmanos. Conversas sobre o tema têm sido realizadas há meses, mas ainda não houve um acordo. Ontem, no Oscar, na premiação, o diretor de Zona de Interesse, o Jonathan Glazer, usou seu discurso ao receber o Oscar de melhor filme internacional para criticar a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Depois de agradecer pelo prêmio, Glazer, que é judeu, declarou que o Holocausto foi sequestrado por uma ocupação. Dá a entender que o governo israelense usa o massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial como forma de justificar as ações na faixa de Gaza, que levou tantas pessoas inocentes para um conflito. Disse que os atingidos pelos ataques do Hamas e de Israel na faixa de Gaza são vítimas de uma desumanização. Ô, Paulinho, gostaria de começar com você. O que você acha que disse o Biden e também o diretor de cinema que foi premiado na noite do Oscar, inclusive é judeu? Bom, primeiramente, o que está acontecendo lá na área de Rafah advém muito do problema do Hamas não liberar esses 130 reféns que ainda estão em poder do Hamas, né? Israel tentou a negociação com o Hamas, que se negou terminantemente a devolver os reféns, disse que eram os números absurdos, assim, devolver os reféns por, sei lá, uma pessoa sequestrada por 100 palestinos presos, eram os números absurdos que Israel acabou não concordando com essa negociação. Então, hoje, né, começou hoje, na realidade, madrugada, o Ramadã, por causa da lua, né, esse feriado muçulmano dura 40 dias. E o Hamas está se aproveitando justamente disso. O que acontece? O Hamas, ele quer que Israel ataque no Ramadã. O Hamas quer que Israel ataque. Por quê? Porque se Israel atacar no Ramadã, que é um dos feriados religiosos mais proeminentes dos muçulmanos, o que vai acontecer? Eles querem levar todos os países muçulmanos a ajudar a causa do Hamas. Agora, Israel tem que tomar cuidado nessa armadilha que o Hamas está tentando montar, né? Ontem teve bombardeio, bombardearam prédios em Rafah, né? Teve mortos. Infelizmente, as batalhas ainda continuam na faixa de Gaza com o Hamas, combate corpo a corpo com soldados. É uma situação muito complicada, viu, Santiago? O Biden, ele está em campanha política, né? A gente não pode esquecer disso. E de lado totalmente oposto está o Trump, que apoia irrestritamente Israel, em gênero, número e grau. Lógico que Biden
vai falar esse tipo de coisa, né? Ele vai contradizer, né, o seu opositor político, que é o Trump. Mas, na realidade, a gente sabe muito bem que a maioria das indústrias bélicas norte-americanas, elas têm sócios majoritários os israelenses. Muita tecnologia militar americana é israelense. Então, quer dizer, é um tipo de jogo que ele fala da boca para fora para a galera escutar, para o eleitorado, esse tipo de coisa, justamente para o Netanyahu se manifestar, contradizer ele. Mas Israel tem que tomar muito cuidado, né? Está chegando no momento dessa guerra, desse combate, que pode se alastrar pelo Oriente Médio inteiro, se Israel não tomar cuidado com esse feriado judaico, se realmente atacar com força total, esse tipo de coisa. Agora, não podemos se esquecer que esses ataques aí advêm pela falta de liberação dos reféns. O Hamas não quer liberar essas 130, 120 pessoas que ainda estão em mãos deles. O Serviço Secreto Israelense acredita que grande parte dessas pessoas já estejam mortas, né? Então serve de moeda de troca do Hamas. Infelizmente, é uma situação bastante complicada e Israel vai ter que conviver nessas semanas aí e pensar muito bem no que vai fazer. Ô, Michele, gostaria de ouvi-la também, porque a gente nunca gosta de falar de guerra, mas de repente é o que está acontecendo e a gente vê que os líderes mundiais parece que perdem o controle, né? Eles não sabem o que fazer também na hora que o bicho pega. Como a gente tem observado aí, próprio Israel, né, atacando lá a faixa de Gaza, a gente já falou que é uma região que tem 40 quilômetros por 10 quilômetros de largura, então fica muito fácil, né? Fica todo mundo exposto a esses ataques, e a gente vê que a questão de eliminação de um povo mesmo ali, né? Que a gente está assistindo. O mundo todo vem falando, até o próprio presidente Lula, muita gente não concordou com o que ele falou, mas ele falou justamente em cima disso. O que você acha? Está tendo abuso, na sua opinião? Ou você acha que, de repente, é uma retaliação por ter atacado o meu país? Primeiro que quando a gente se fala em guerra, né, a gente é muito entristecedor, assim, a gente saber que pessoas morrem de forma tão triste, né, e são inocentes, pessoas inocentes ali, né, então que ao meu ver realmente eles mesmos às vezes ficam perdidos, né, em qual decisão tomar mediante esses ataques, né, e enquanto eu particularmente acredito que desses 130 aí, 90% até 100% já nem estejam mais vivos mesmo, e se eles não pararem, isso pode atacar o Oriente Médio e acabar afetando até o nosso país, viu, Santiago? Eu acho que a gente vê que as guerras começam e tudo prejudica, né? Já começa crises financeiras, né? E a gente acaba... eu não fiquei de acordo com a fala do presidente Lula na época. Eu acho que a gente não deve se envolver, a gente não tem poder o suficiente para se envolver entre briga de Israel, Hamas, enfim. Eu acho que eles precisam, de fato, se entenderem por lá e a gente evitar esse conflito Brasil com Hamas, Brasil com Israel, para que a gente não seja afetado diretamente, porque eu acho que embora que nosso país é muito extenso, muito maior, né? Mas a gente corre grandes riscos. Ô Marcelo, gostaria de ouvi-lo também nesse contexto, porque a gente vê que a gente tem acompanhado essa guerra, a gente tem falado muito da guerra aqui, principalmente no programa, e a gente não vê uma ação positiva. A gente viu que até para os americanos mandarem comida lá, com toda a moral que eles têm, tiveram que atirar de paraquedas, de aviões, não tiveram como entrar no país, porque Israel não deixa, enfim. Então a gente vê que a moral dos Estados Unidos não está lá em cima, não, né? Como a gente imaginava, esse controle sobre a guerra. E qual vai ser o fim disso? Porque o Joe Biden falou, olha, ele está atuando num ato desumano, mas ao mesmo tempo eu não vou cortar a ajuda. Mas como é que é essa conta aí? Me explica. Tá sem áudio, Marcelo? Não. Aqui agora tá voltou. Áudio. Pode falar. Numa guerra, toda conta
Toda conta é complicada porque ela envolve vidas, né? Vidas humanas que nada têm a ver com a guerra, né? E esses cidadãos foram eleitos pela população para decidir o nosso futuro, eles ficam preservados, né? Ficam falando, às vezes falam muitas asneiras, tal, e ficam preservados e determinam, né, o futuro de uma nação, o futuro das vidas das pessoas, né? A gente, de longe, né? Porque nós estamos aqui bem de longe, né? A gente entende que poderia haver aí uma amenização por parte de Israel, pode haver, né? Pode haver. Acho que chegou o momento, né, de dar uma atenção para as pessoas que estão ali, né, um cessar-fogo, dar uma assistência para as pessoas que estão ali, para uma ajuda humanitária, enfim, e acho que isso é importante. Mas também tem que haver diálogo, né? Será que se tivesse acontecido isso, o que o Hamas fez, se tivesse feito com os Estados Unidos, o que estaria acontecendo com o Hamas? Será que estariam fazendo a mesma coisa? Se tivesse feito isso com a Rússia, com outro país que fosse uma grande potência, será que teriam esse discurso fofinho, bonitinho? A gente fica também, né? Fica também se colocando no lugar. A gente tem que se colocar no lugar dos outros, né? Dos outros. A gente não pode nunca deixar de falar que Hamas é grupo terrorista. E grupo terrorista, eles não têm limite. O limite deles é a morte deles mesmo. Eles, se precisar morrer para estabelecer a base deles, eles morrem. Tá tudo certo. É ali, é a base deles. Então, tem muita coisa envolvida nesse contexto que a gente, às vezes, não está, né? Não tá por dentro, não está sabendo, tal. E as pessoas que estão de fora, né? Tem o nosso presidente aqui que fala asneira, né? Tem os outros presidentes que de longe falam também, fazem grandes encontros, grandes reuniões. Eu acho que até esses grandes encontros e grandes reuniões, eu sempre vou pelo lado da economia, né? Eles poderiam economizar, pegar todo o recurso gasto nessas reuniões e, de repente, transformar em ajuda humanitária para lá. E fazer uma grande reunião com o próprio Netanyahu, falar, vamos ajudar lá, queremos ajudar. De repente, poderia haver aí um cessar-fogo de alguns dias, alguma coisa, para dar uma assistência. Mas será que tem interesse nisso? Qual interesse teriam em fazer isso? Talvez o interesse seja em aquecer mais a guerra, não sei. Tudo é muito estranho, viu, Santiago e amigos?